Marcos 5, do 1 ao 20. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhes que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Texto longo, né? 20 versículos aí. Talvez você só ouviu e entendeu nada. Tipo assim, que é isso que esse cara está falando. Mas a gente vai refletir sobre cada parte desse texto para a gente entender aí a profundidade do que ele quer falar. A gente tem falado que Jesus ele tem desenvolvido o seu ministério ali na região da Galileia, né? Mais especificamente, ele tem como base ali de planejamento missionário, digamos assim, a cidade de Cafarnaum, né? Ele sempre retorna, Jesus ele sempre está andando, vai para um lado, vai para o outro, mas ele sempre retorna para Cafarnaum. Por quê? Porque a Cafarnaum é esse lugar ali onde Jesus ele se sente meio que como um lugar de reprogramar todo o restante da missão. Então é como a casa mesmo, a base de missão ali que Jesus tem para poder discernir todo o restante daquilo que ele está fazendo, né? E aí nós vimos nos episódios passados que Jesus ele estava em Cafarnaum, nessa casa que ele sempre se hospedava ali, que era a casa de quê? De Pedro, né? Essa casa é uma casa curiosa porque é a hospedagem de Jesus em Cafarnaum e é o lugar onde acontecem vários episódios marcantes nesse evangelho. O último episódio marcante aqui nesse evangelho foi quando Jesus ele desceu do monte com os agora apóstolos, né? Os caras que foram ali chamados para o apostolado. E aí, quando Jesus volta e Jesus entra na casa, e aí a gente imagina que os discípulos ali, agora apóstolos, estão no gás assim, querendo... Eles acabaram de ser enviados, né? Eles acabaram de ser ordenados assim para o apostolado.
E aí naquele momento ali, eles estão na mesa, e aquela mesa é significado de comunhão. Então para Jesus talvez a ideia é uma, mas para os discípulos talvez a ideia é sugar de Jesus ali o máximo. Olha aí, ó, aí ouve Luiz. A ideia dos discípulos talvez é sugar Jesus ali. Poxa, a gente acabou de ser enviado, ele acabou de nos comissionar, a gente quer agora nesse momento aqui poder saber mais. E aí, Jesus, mas como que é mesmo? O que eu tenho que fazer? Eu fui enviado, mas e aí? O que eu faço? Eu imagino que os discípulos ali... Tem 2 clubes, né, gente? Oi. Oi. Então eu imagino que os discípulos ali, eles estão querendo aproveitar o máximo de Jesus naquela mesa. E o que acontece? A multidão que estava cercando Jesus ali o tempo todo, e que cercou Jesus na beira do mar, antes de Jesus ir para o monte, ficou esperando Jesus ali. Então tipo assim, ele foi, mas pode ser que ele volte. Então vamos ficar por aqui, porque a multidão ela quer o que, gente? Ela quer o benefício da obra de Cristo. A multidão sempre vai querer isso, né? Então, Jesus retorna, está ali na casa de Pedro, está ali na casa onde Jesus curou a sogra de Pedro, né? A gente falou sobre esse episódio, e agora ele está ali de novo rodeado de gente, né? Está ali agora, ó, de novo rodeado com aquela multidão. E aí acontece aquele episódio clássico que chega a família de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus. Por que eles chegam lá? Porque eles ficaram sabendo da fama de Jesus e que tudo que Jesus estava fazendo no seu ministério, de certa forma, contrariava a religião judaica. Imagina aí, Jesus andando com os discípulos aqui no sábado, os caras com fome, ó. No sábado, aí os caras vão lá e colhem lá as espigas e comem. Aí os caras, como assim? Já é sábado? Não pode colher as espigas. Só que a ideia ali de Jesus, da permissão de Jesus ali, é porque Jesus estava se preocupando com a condição mínima de vida. Os caras tinham o quê? Fome. Eles tinham fome. Então imagina a família de Jesus aqui, ó. Não acredito não. Eu crio um menino desse aí. Imagina Maria. Eu crio um menino desse aí, ó, bem direitinho, para agora ele tá afrontando aí a religião. Quem já se viu isso, né? E aí a família de Jesus chega até a casa ali da sogra de Pedro ali, e aí as pessoas aí mandam falar para Jesus: olha, Jesus, sua família está lá fora. E Jesus fala: minha família? Qual? Aqueles que vieram me arrancar a força daqui? Aqueles que não confiam na minha autoridade? Aqueles que não confiam naquilo que é a minha missão? Não. A minha família são todos esses aqui, ó. Claro que Jesus não está falando que a família dele é aquela multidão que só queria o benefício, né? Mas dentre aquela multidão, dentre os discípulos ali, tinham os seus, tinham os que pertenciam ali ao reino de Deus. Então a minha família, que Jesus fala, a minha família são esses aqui, ó. Por quê? Porque a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Essa é a minha família, né? Então Jesus ele está nessa casa aí, onde aconteceu esse episódio. E aí na nossa última exposição, a domingo retrasado, ainda pelo Instagram, nós falamos do episódio que depois que Jesus saiu dessa casa, ele foi para o mar, para atravessar o mar, né? Jesus foi atravessar o mar com os discípulos, que aí é aquele episódio onde Jesus, ele o quê? Acalma a tempestade lá dos discípulos medrosos, né? E ele estava atravessando o mar da Galileia, ali é o mar da Galileia. Então, o texto que a gente acabou de ler aqui, gente, ele começa narrando que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Só atualizando para nós aqui mais ou menos o mapa da Palestina ali nos tempos de Jesus. A região da Galileia, ela fica do lado oeste do mar. O mar está aqui, ó, o mar é pequeno. Vamos pensar que aqui está o grande mapa da Palestina. O mar da Galileia está mais para o lado norte
da Palestina. Então ele está no meio aqui, na parte norte, e a região da Galiléia está para o lado esquerdo, e para o outro lado é a Decápolis, né? Então, as cidades dessa região do lado esquerdo, da região ali da Galiléia, elas são de predominância judaica. Para esse lado aqui, ó, é tudo judeu, a maioria ali é judeu. E aqui do lado leste, já para o lado de cá do mar, e o mar é muito pequeno, né? A gente pode ver no mapa que o mar é muito pequeno, e ele escorre para o Rio Jordão, que está abaixo e que é maior. Então, para o lado direito, que é o lado leste do mar, está essa região aí, que é conhecida como Decápolis, que são 10 cidades que fazem parte aqui agora de um território gentílico, né? Ou seja, um território de não-judeus. Então, para o lado esquerdo são os judeus, e para o lado direito aqui do mar tá os gentios, né? Os gregos. Então, o fato é que Jesus ele está atravessando de uma região de predominância judaica para uma região grega. E isso faz muito sentido, gente, dentro do conceito que o evangelho, por meio da pregação apostólica, ele chega aos gentios, né? Então aqui Paulo ele vai falar em Romanos o seguinte: eu acredito no evangelho porque é poder de Deus, primeiro dos judeus, depois dos gregos, dos gentios. Então o evangelho chegou primeiramente aos judeus, mas não ficou somente para os judeus. Ele se espalhou e chegou até os gentios, chegou até os gregos. Então Paulo fala isso, lembrando da ênfase que o evangelho chega a povos distintos, porque o evangelho é poder de Deus. Então a chegada de Jesus a essa região, né, ela é importante porque ela prescreve o avanço futuro da missão da igreja entre os gentios. Jesus ele está abrindo o caminho aqui do evangelho, do cristianismo futuro ali, da igreja, para o povo grego, para os gentios ali. Marcos e Lucas, eles registram esse episódio aqui como Jesus e os discípulos indo para Gerasa. A gente falou que esse texto aqui é quando Jesus expulsa o demônio do Gerazeno. Então, Gerazeno é o cara que é de Gerasa, né? Já Mateus, nos seus escritos lá, nesse mesmo episódio, ele narra que Jesus e os discípulos eles estão indo para Gadara. Ou seja, Mateus cita Gadara e Marcos e Lucas cita Gerasa. O fato é que as duas cidades elas fazem parte ali dessa região que é a Decápolis. Essas 10 cidades. Então, a questão aqui desse choque de informação, então a Bíblia está o quê? Está se contradizendo, né? Os liberais já vêm nessa, né? Está se contradizendo porque aqui é uma cidade e aqui é outra. Não. O fato desse choque aqui de informação, na verdade, quer revelar que Jesus ele estava naquela região. As duas cidades eram na região. Então, Jesus estava naquela região. Se era em Gadara, se era em Gerasa, Jesus ele estava ali. Essa é a ideia, né? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. O texto continua falando. Ainda falando sobre esse comparativo aqui dos textos do Evangelho, de Marcos e de Mateus, o próprio Mateus, ele vai divergir novamente nas informações, divergir assim, né? A gente vai ver uma diferença, porque Mateus ele cita que era 2 homens. O texto de Marcos está dizendo que era um homem endemoniado. Mateus vai dizer que eram 2 homens. Mateus vai dizer que eram 2 homens em Gadara. Marcos vai dizer que era um homem em Gerasa. Entendeu? Então, a razão para isso aqui provavelmente seja a característica mesmo pessoal aí de cada narrador. Por quê? Mateus, gente, era contador, era cobrador de impostos, então era aquele cara muito exato, entendeu? Tipo assim, é que nem quando a gente fala assim, tinha umas 20 pessoas lá, mano. O cara, não, peraí, 1, 2, 3, 4, não eram 20,
Eram 18. Entendeu? Mateus era desse, assim. Eu vou contar aqui. Eram 2, viu? Não era um, não. Só era 2. Então, Mateus tem essa coisa mais específica. Então, ele narra da maneira exata o número ali de homens que estavam ali. Já Marcos e Lucas, eles falam que era um homem. E a razão para isso, a razão que... Tá funcionando esse negócio? Não. Oi. A razão para isso, de Marcos estar narrando apenas um homem, é que esse homem... Esse homem aqui que Marcos está narrando, ele era o homem mais valente. Era o que deu ali trabalho visivelmente dentro daquele episódio. Por isso que Marcos foca somente nele. Marcos não vai falar do outro, porque o outro não fez nada, só estava lá. Entendeu? Então Mateus disse que era 2 porque ele era específico. Marcos já é mais, direto. Não, era 1. Porque esse aqui me deu trabalho. O outro só estava lá mesmo. Tipo assim, só estava lá como parceiro. Mas o fato é que Marcos, ele está narrando... Ei, gente, senão meu café vai ficar frio. Marcos, ele está narrando aqui que quando Jesus desembarcou naquele lugar, esse homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então aquele homem que estava ali com espírito imundo, ele morava no sepulcro. Ele morava ali. Você já imaginou alguém que deixa a sua casa para morar no cemitério? Só pode, né? É loucura, né? Macabro, né? Não, o cara vai sair de casa e morar lá no cemitério lá do centro, aquele... São João Batista, né? Imagina aí. Então esse cara que estava com o espírito imundo, ele morava no sepulcro. Ali era o lugar dele. Então esse homem, ele vivia ali no sepulcro porque ele, na verdade, ele estava afastado do seu contato humano normal. Ele estava afastado da sociedade, do vínculo ali, né, que nós temos como seres humanos. Ele estava separado ali da sua aldeia, do lugar onde ele morava. Ele estava ali separado da sua família. Então esse homem que estava com o espírito imundo, ele estava vivendo na solidão. Por quê? Porque ele morava no sepulcro, ele saiu da sua casa, ele estava longe dos amigos, ele estava longe da vida comum, da vida em sociedade, ele estava longe da sua cidade e da sua família. E o texto continua: esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Aí explica o porquê que Marcos e Lucas, na verdade, eles citam apenas um homem e não 2. Provavelmente esse outro homem que Mateus cita, ele não demonstra uma destruição como esse aqui. Ou seja, ele é apenas um... Como é o nome aqueles caras que não... Coadjuvante, né? Aí a galera da arte aí sabe. Entendeu? Esse cara, dentro do episódio, ele não influencia em nada. Entendeu? Por isso que Marcos e Lucas está sendo direto aqui nesse homem. Esse homem é o quê? Ele é muito violento, ninguém conseguia prendê-lo. Esse homem, ele vive aprisionado. Na verdade, a prisão dele, a única prisão que consegue detê-lo é a prisão do espírito imundo, porque ele era tão violento que a galera vivia o tempo todo querendo prender ele. Amarrava os pés, amarrava as mãos ali o tempo todo, e ele se soltava. Mas a única coisa na qual ele não conseguia se soltar, se livrar, era desse espírito imundo. Então ele era forte o suficiente para quebrar umas correntes. Imagina as correntes da época, aquelas correntes que ninguém quebra, mano. O cara conseguia quebrar dos pés, das mãos, conseguia.
né? Uma coisa assim, visivelmente difícil. Ele conseguia se livrar de uma prisão difícil. Imagina que não era uma, duas pessoas que vinham prender ele, era uma galera que vinha, ó, amarrava, porque, vixe, esse cara aqui é conhecido, não, mano. Esse cara aqui dá trabalho, tem que pegar ali, ó, o Anderson, o Negro, né, os caras mais fortes. Só eu dá certo. E pra amarrar o cara e nada. Não dava nada porque ele se soltava, né? Peraí. Aí o texto segue, né? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Olha como isso é importante aqui de ser analisado. Jesus, ele desceu do barco e o homem ali automaticamente já viu Jesus, ó, já bateu o olho ali em Jesus, quando Jesus estava chegando, e aí ele foi ao encontro de Jesus. E olha o que o texto está falando aqui. Ele viu Jesus de longe. Depois o que ele fez? Ele correu ao encontro de Jesus e depois ele prostrou-se diante de Jesus. Gente, o homem que é dominado aqui pelo espírito imundo, que ninguém consegue mantê-lo preso, que ele dá muito trabalho ali para todo mundo ali na cidade, que é violento, né? Agora ele está ali, ó, prostrado. Jesus não chegou assim com uma marreta, né? Agora eu quero ver se eu não derrubo esse cara. Quando ele viu Jesus descendo do barco, ele já correu em direção a Jesus e prostrou-se diante de Jesus. Esse é o que o texto fala. E aí dentro dessa situação aqui, a gente está olhando a perspectiva do homem, a perspectiva de Jesus aqui. Quando Jesus desceu e também viu o homem, e que o homem o viu, e essa troca aí, Jesus ele já falou, ele já sabia ali, ó, de tudo o que estava acontecendo. E aí Jesus ele falou assim, ó: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus, imagina aí, Jesus desceu do barco, viu e já falou. E o homem, quando viu Jesus descendo do barco, já correu e foi em direção a Jesus e prostrou-se diante de Jesus. Quando alguém se prostra, se ajoelha, né, se humilha, é porque ela está reconhecendo a grandeza daquilo que ela está se prostrando. É ou não é? Quando, assim, no âmbito religioso, quando nós estamos ajoelhados, entregues ali, nós estamos humilhados, porque nós estamos reconhecendo que algo é superior a nós e que nós somos inferiores. Então a maior atitude de reverência que nós podemos ter a Deus é a nossa humilhação própria. Quanto mais nós humilharmos, quanto mais nós nos humilhamos, mais nós reconhecemos quem Deus é, mais nós reconhecemos a autoridade daquele que nós estamos nos prostrando. É o que o texto de João vai falar. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sempre. Que ele cresça. Não que Jesus ele muda, né? Deus muda de tamanho, né? Assim, Deus cada vez está maior. Olha como Deus é grande, todo dia cresce um pouco. Não. É necessário que ele sempre esteja na evidência daquilo que ele é. É necessário que ele sempre seja reconhecido como quem é grande. É necessário e que eu sempre reconheça que eu sou pequeno, que eu sou falho. Então, o maior ato de reverência que nós podemos ter a Deus, ao nosso Senhor, a autoridade que Ele é nas nossas vidas, é a nossa humilhação. É nos humilharmos mesmo. Então, depois que aquele homem viu Jesus de longe, e aí ele correu ao encontro ali de Jesus e se prostrou, ele gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha o que o homem aí está falando para Jesus. Olha só a afirmação, a definição que um homem dominado por um espírito imundo
teve sobre Jesus. Às vezes a gente não sabe quem Deus é. Fala assim, Jesus é top. Olha aí. Olha que merda. Quem é Jesus? Jesus é legal, é top. Que bosta, velho. É isso que nós sabemos sobre Jesus. O cara aqui, dominado por espírito imundo, quando ele vê Jesus, corre, se prostra, ele fala: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele está definindo quem ele está vendo. O espírito imundo. Um homem com espírito imundo. Agora me responde: de onde é que esse homem sabe todas essas informações aí de Jesus? De onde é? Por que esse homem falou o que falou sobre um homem que talvez ele nunca viu e que chegou ali no barco? O natural de acontecer era, igual quando esse cara do interior, né, galera do interior, chega e encosta no carro, né, na frente da casa, todo mundo sai. E aí? Quem é esses bichos aí? Fica todo mundo lá, cabreiro. O natural para acontecer era isso. Tá chegando Jesus, mais 12, uma galera. É ou não é? Chegando Jesus, mais 12 ali, num lugar diferente. Em outro lugar, eles não são dali. Era para eles pensar assim, esses bichos são daqui, não. O que eles estão fazendo aqui? É ou não é? Mas quando o homem vê Jesus, ele fala: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem está revelando esse conhecimento? Quem está revelando esse conhecimento aí é o homem aprisionado pelo espírito imundo ou é o espírito imundo? Quem que está falando aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É só o homem ali ou é o espírito imundo que está falando com ele ali? Que está reconhecendo ali? Porque aquele homem, a gente acabou de ilustrar aqui, aquele homem talvez ele nunca viu Jesus. Ele nunca viu. Então, essa definição aqui não é do homem, é do próprio espírito imundo. O próprio espírito imundo está definindo quem aquele homem que está chegando ali com mais 12 é. O espírito imundo. Entendeu, gente? Então, o que a gente entende disso aqui? Até os demônios, eles reconhecem a autoridade e a grandeza de Cristo. Sabe por quê? Porque até o diabo é o diabo de Deus, que nem disse Lutero, né? Até o diabo só é diabo porque é o diabo de Deus. Todas as coisas se submetem ao senhorio de Cristo. Reconhecem a autoridade de Deus, de quem Cristo é. Jesus está sendo reconhecido aqui pelo que de fato ele é. Ele está sendo reconhecido pelo espírito imundo, mas ele está sendo reconhecido pelo que de fato ele é. Por quê? Porque até os demônios reconhecem a autoridade de quem Deus é. Por que quando Jesus chegou, o cara correu, mas ao mesmo tempo ele ficou temeroso? Porque ele correu ali na perspectiva dele mesmo, humana, mas o temor ali já era do espírito imundo. Tipo assim, esse cara vai me expulsar aqui, velho. O cara correu porque queria se livrar, e o espírito imundo estava resistindo ali porque não queria ir embora. E aí Jesus pergunta para aquele homem: qual é o seu nome? Uma pergunta de Jesus para aquele homem. E é interessante aqui essa pergunta de Jesus, porque na verdade Jesus ele não está perguntando isso por curiosidade de saber o que ele não sabe. Não é que Jesus quer saber o nome dele porque ele não sabe. Ele quer se apresentar. Ô, prazer, Jesus. Não é isso. Não tem essa ideia aqui. Essa pergunta de Jesus, na verdade, tem o interesse de mexer na reflexão ali, da identidade daquele homem ali, né? O nosso nome é o que? A nossa identificação, né? É o nosso cartão de visita, é o crachá aqui, O que tem no crachá? A tua lata ali, né? Nossa cara, o cara olhar assim, conferir e tem um nome, porque aquilo identifica quem nós somos, né? A ideia é revelar ali a natureza da identidade, né? Isso se torna claro com a própria resposta do homem.
Olha o que o homem fala. Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. Sabe como que nós identificamos os valores do reino de Deus em comparação com os valores do reino das trevas? Através dessa definição aqui do homem, essa resposta aqui do homem, na verdade do espírito imundo, nós podemos fazer essa diferença, essa distinção dos valores do reino de Deus para os valores do reino das trevas. No reino de Deus, o coletivo, ele revela o individual. Como? Somos um. Estamos aqui, somos muitos, mas não somos legião. Somos muito, mas somos um. No reino de Deus, o coletivo aponta para o individual, mas não o individual pessoal de cada um, mas o individual daquilo que nós celebramos, daquilo que nós estamos ao redor. É como se tivesse aqui realmente Cristo no centro, entendeu? E nós estamos ao redor, somos muitos, mas nós somos muitos conectados a um. Ou seja, no reino de Deus o coletivo revela o individual do que somos um. No reino das trevas, o coletivo, ele revela somente coletivo. Como? Somos muitos. O que foi que o cara falou? Meu nome é Legião. Por quê? Porque somos muitos. Não somos um, somos muitos. É tipo assim, somos muitos aqui, estamos todos aqui, mas cada um por si. Isso é reino das trevas. Isso não é reino de Deus. Nós estamos todos juntos aqui, mas quando o Arthur estiver doente ali, te vira, Marilição. Cada um por si. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu tá bom lá em casa. Entendeu? Reino das trevas. Aspecto de reino das trevas. Porque o coletivo que revela o coletivo é reino das trevas. Somente. Mas o coletivo que revela o individual não pessoal, mas o individual da centralidade de Cristo, que revela que nós somos um, esse identifica que nós somos parte do reino de Deus. Então, os que pertencem ao reino das trevas, eles querem viver o coletivo somente para passar desapercebido ali o egoísmo, a ganância, o individualismo próprio. Ou seja, eu quero ir para uma igreja que tenha muitos membros. Sabe por quê? Porque no dia que eu não for, ninguém nem sabe. No dia que precisar do meu dinheiro lá, quem vai saber, mano? Tem um monte de gente lá. Entendeu? Só faz com que passe desapercebido aquilo que está dentro de nós de verdade. Revela o nosso coração. Entendeu? O reino das trevas, o coletivo pelo coletivo, revela o nosso coração. Que somos egoístas, não somos generosos, que não compartilhamos a nossa vida uns com os outros. E quando a gente fala de compartilhar a vida, gente, não é oi, tudo bom, tudo bom. Comigo também está tudo bem. Pronto, compartilhamos a vida, olha que legal. Não é isso não. É compartilhar a vida realmente. Tipo assim, irmão, você está precisando de quê? R$1? Tá aqui, R$1. Você está precisando de quê? Chorar? Vamos chorar então. Você está precisando de quê? Rir? Vamos rir. É para andar quantas milhas? Vamos andar o dobro. Eu vou contigo o dobro. É o que a gente falou naquela reunião aqui, que a gente teve, sobre o que Jesus falou sobre o servo fiel e o servo infiel. O que é o servo fiel? O servo fiel é aquele que fala assim, vamos ali no Siqueira, aí o cara fala, beleza, vou até a Parangaba se for preciso. O servo infiel, o tolo, é tolo, entendeu? Aí o cara fala assim, vamos até o Siqueira, beleza. Quando já tá ali no Poço Cairal, o cara, ainda faltou um quarteirão, já tá reclamando. Por quê? Porque só faz o que é pedido. Só faz o que é pedido. Pessoas que só fazem o que é pedido, pessoas que não se prontificam a fazer além, é aspecto do reino das trevas. Vive o coletivo pelo coletivo. Não, deixa que vou ficar quieto aqui, mano. Depois vem um outro aí e faz, resolve o problema, entendeu? É o coletivo pelo coletivo. Revela o aspecto do reino das trevas, não revela o caráter e a natureza do reino de Deus. Porque no reino de Deus nós somos um em favor de quem está centralizado na nossa vida
mas em benefício dos outros, em benefício dos nossos irmãos. Se nós somos um em Cristo, nós somos um com o nosso irmão. E nós compartilhamos a nossa vida com os nossos irmãos em amor a Cristo. Entendeu? Mas eu não consigo amar o irmão. Ama a Cristo. Se você amar a Cristo, você vai amar seu irmão. Mas eu tenho uma maior dificuldade de ser igreja com negro. Ó o cara chato. Ame mais a Cristo. Acho que eu tenho que amar mais o negro. Não, você tem que amar mais a Cristo. Quem está centralizado ali, ó. Porque quando nós amamos mais a Cristo, nós resolvemos os nossos problemas aqui, ó, interpessoais. Aí eu vou conseguir amar mais o negro. Eu vou perceber, não, mas quer saber, ele não é tão chato. Eu é que sou mais chato que ele. É onde a gente vai percebendo outras coisas. Então, os que pertencem ao reino de Deus, eles revelam a sua natureza coletiva para expressar o pertencimento a Deus. A nossa natureza é o que? Nós pertencemos a Cristo e somos um com Ele. Nós não estamos aqui, gente, porque nós somos muitos. Até porque nós não somos muitos. Nós não estamos aqui porque a religião predominante do país é que nós somos muitos. Imagina aí, quer dizer nada. O país é cristão, é evangélico. Não está querendo dizer nada. Somos muitos. O cara vai, marcha para Jesus, somos muitos, ó. A cidade, ó, lotada de crente com as camisas evangélicas no meio da rua. Somos muitos. Cara, se nós formos muitos para sermos apenas muitos, nós não pertencemos ao reino de Deus. Nós temos aspectos do reino das trevas. É ou não é? Somos muitos, a cidade continua suja. Olha aí. Cadê? Está dizendo o quê? Não está dizendo nada. Entendeu? Então, não adianta nada. Perdi isso aqui. Não adianta nada esse grande número. Não adianta nada se nós não formos um. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então, aquele espírito imundo que dominava e aprisionava aquele homem ali por tanto tempo, ele reconhecia o poder e a autoridade de Jesus. O texto fala aqui que ele implorava com insistência, talvez ali tentando convencer Jesus para não expulsar. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Essa referência aqui, gente, dos porcos, confirma a ideia de que essa região ali não era um território judaico, porque para o judeu o porco era um animal imundo. Então o judeu ele não queria nenhum contato com um porco, porque o porco era um animal imundo. Outra informação também que nós temos aqui sobre essa região é que ali, nessa região da Decápolis, existiam muitos precipícios. Era uma região montanhosa, era uma região serrana. Então existiam muitos precipícios, o que dá mais veracidade ainda para o que o texto está apontando, né? Então tinha ali uma manada de porcos, né, passeando por ali, perto de um precipício. E aí os demônios que imploraram que Jesus os mandasse para aqueles porcos, quando o homem viu ali Jesus, o clamor dele, que na verdade era o clamor dos demônios, foi para que Jesus não mandasse, não expulsasse eles daquela região. Quando os demônios têm medo do que Jesus pode fazer, não é simplesmente pelo que Jesus
pode fazer. Não é simplesmente porque Jesus tem autoridade para expulsá-los, né? A ideia ali, na verdade, os demônios, eles querem ter predominância ali naquela região. Então, quando eles têm medo que Jesus os expulsem daquela região, é porque eles querem dominar aquela região. Então, qual que é a ideia deles? Não me expulsa dessa região, me manda pelo menos para os porcos. Por quê? Porque os porcos são daquela região, os porcos não vão para o território judaico, porque ninguém vai querer eles lá, então eles vão continuar ali naquela região. Essa é a ideia ali dos espíritos imundos. Tipo assim, já que vai acontecer aqui uma expulsão, alguma coisa, né? Porque a autoridade de Jesus é totalmente suficiente para isso, que nos expulse não dessa região, mas que nos expulse pelo menos para esses porcos aqui, que pelo menos a gente continua por aqui, né? Essa era a ideia. Então, eles sugerem isso para Jesus, e Jesus ele atende ali. Não porque Jesus está se sujeitando, se submetendo aos demônios, não é por isso, porque essa era a vontade de Deus, era o que Jesus queria fazer. Então Jesus permite que os demônios entrem ali naquela manada de porcos, e aí eles se jogam no precipício e se afogam. Ou seja, a ideia dos demônios não deu muito certo, porque eles achavam que os demônios iam ficar só por ali. Só que quando Jesus expele os espíritos imundos do homem e manda para a manada de porcos, imagine aí os porcos tudo se batendo louco. Se aquele homem era violento, que ninguém conseguia segurar, quando foi para os porcos ali, eles se jogaram ali, ó, precipício abaixo, e se afogaram. E aí o texto continua: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Duas observações aqui sobre o que a gente acabou de ler. A primeira observação aqui tem a ver com a principal notícia desse episódio. Qual que é a principal notícia desse episódio? Cristo liberta. Jesus, ele é suficientemente capaz de libertar. Ah, mas ninguém nunca conseguia prender esse homem, porque ele era violento, ele estava dominado ali fortemente por espíritos imundos. Como que Cristo liberta? Como que Jesus vai ali e liberta? Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar aqui sobre esse texto. Cristo liberta. A ideia de que Jesus é suficientemente capaz para libertar não é um poder sobrenatural de Jesus. Jesus ele só revela quem ele é. Imagina aí os homens tudo assim, vai, sai, não sai. Jesus chega e fala assim, sai e vai para os porcos. Pronto. Tem algo de sobrenatural nisso? Talvez para nós tenha, por quê? Porque a gente faz isso assim, tem um pouquinho mais de esforço ali, né? Não é só sai e vai para os porcos. Então pra gente é sobrenatural. Caraca, que autoridade é essa, meu irmão? Chegou, ó, e... Então a gente precisa observar isso daqui. Isso tem a ver com o que eu falei no início do sermão, que esse texto aqui teria ligação com o nosso contexto aqui. Quem é aqui do bairro sabe, mas quem não é, não conhece, esse lugar que a gente está aqui foi por muito tempo uma delegacia. Então, esse lugar por muitos anos, por muitos tempos, foi um lugar onde as pessoas eram trazidas para serem presas. É ou não é? As pessoas vinham porque cometiam os seus crimes e seus erros aí civis,
e eram colocados aqui para serem presas. Agora nós estamos aqui como sinalizadores do reino de Deus. Agora as pessoas vêm, mas elas não vêm mais para ser presas. Elas não vêm mais para se aprisionar. Elas não vêm mais para pagar por algo. Entendeu? Nós estamos aqui porque nós estamos sinalizando o reino de Deus para que as pessoas reconheçam Cristo e esse Cristo que liberta. Esse Cristo que é libertador. O cara fala assim, eu não quero ser crente não, que agora o cara tem que ficar preso numa religião, numa ideia ali. Ao mesmo tempo que a gente vai para esse extremo de achar que a vida cristã é uma prisão, a gente também vai para o outro extremo de achar que a vida cristã é a liberdade em Cristo. Eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quiser. Vai lá então, faz o que você quer, para você ver. Então, o que a gente está vendo aqui? Todas as pessoas tentaram de toda forma resolver o problema daquele homem, mas somente Cristo liberta. Somente Jesus tem a capacidade de si mesmo, que emana da sua própria natureza, para fazer o que ele fez, para libertar, entendeu? Para libertar da escravidão. Essa é a mensagem aqui central desse texto e da nossa vida e de toda a Bíblia. Cristo liberta. A segunda observação que eu faço disso aqui é o seguinte: os homens que cuidavam ali dos porcos, que eram empresários, né? Quando viram que perderam ali 2.000 porcos por causa de Jesus, eles saíram para espalhar para os demais homens ali, para os amigos dele, empresário também que cuida de porco, que tem mais uns 2.000 porcos em casa ali, ó, no terreno deles ali, outros que tem bem mais. Eles foram espalhando para todos esses homens tudo aquilo ali que Jesus fez, e eles suplicaram para que Jesus saísse da região, porque senão o prejuízo ali ia ser grande. Imagina aí, mas chegou um cara que expulsou, resolveu o problema daquele cara lá que dava trabalho aqui. Lembra aquele cara lá, o Valente? Pronto, ele resolveu o problema, só que ele matou 2.000 porcos. É melhor a gente fazer aqui um abaixo-assinado para esse cara sair fora, porque senão a gente vai ter só prejuízo. Imagina aí esses caras falando isso. Mas isso vai ser bom para a região. Imagina aí, né? Esse homem dava trabalho ali para todo mundo. Por que eles não pensaram assim? Por que o seu benefício próprio pensa mais alto do que o problema resolvido do irmão? Por que esses homens não pensaram assim? Poxa, mas valeu a pena, né, mãe? Esse cara aqui, ó, vivia aprisionado. Esse cara vivia aí dando trabalho para todo mundo. Esse cara vivia uma vida desgraçada, morava no cemitério. Agora ele resolveu o problema dele. Certo, perdemos 2.000 porcos. Mas o importante é que o cara agora está bem. Quem é que pensa assim? Quem é que pensa assim? Quem é que olha para o problema resolvido do outro e pensa assim, poxa, isso aí valeu. Isso aí valeu. Não, mas eu gastei R$50 de gasolina para levar o Arthur pro médico, mano. Olha aí, mano, gastei R$50, mano. Aí, mano, fiquei em prejuízo. Mas ele tá bom agora? Tá ótimo, mas eu perdi R$50, mano. Entendeu? Não importa o que a gente gasta. Não importa o que a gente faz para que o outro seja beneficiado. Para que a gente se alegre com o outro. Não importa. Não existe algo que a gente possa ficar calculando aqui. Não, deixa eu ver. Eu ir para a igreja, vou gastar 10 de gasolina. Não, mas eu vou ver os irmãos, né? Mas 10 conto, mano. 10 conto é melhor não ir não. A gente pede aqui 10 esfirras. Entendeu? A gente sempre quer olhar para aquilo que nos beneficia, mesmo que a gente não se importe, mas o irmão disse que queria me ver, porque ele quer muito conversar comigo. Não, mas eu vou pegar esse dinheiro aqui, R$1 de pão aí, ó, por 10 dias, para mim.
Não vou nem chamar o irmão não para comer comigo. É para mim o pão. Entendeu? Entendeu aqui a dificuldade que a gente percebe de quem é guiado pelo império das trevas? A gente pode pensar assim, não, mas é muito pesado dizer que as pessoas são dominadas pelo império das trevas. Irmão, só tem 2 impérios. De Deus, é o reino de Deus e o reino das trevas. É ou não é? Se você está preocupado com 2.000 porcos que morreram aí afogados, mas não está preocupado com um irmão que foi liberto de uma escravidão, você é de que time isso para mim? Ah, mas é pesado. É pesado mesmo. Não é leve. Quem falou que é leve mentiu. É pesado mesmo, irmão. Ou a gente se alegra, mesmo que a gente tenha prejuízo. Prejuízo sim, gente. Olha os prejuízos que a gente calcula. Coisa passageira, coisa fútil. A gente tem medo de gastar um dinheiro aqui para uma coisa específica. Aí daqui a pouco a gente está gastando com qualquer merda, qualquer porcaria por aí. Entendeu? Porque a gente, na maioria das vezes, não nos atentamos para os aspectos do reino de Deus, para sermos partes, cooperadores do que é o reino de Deus, né? Talvez os caras ali, eles estejam pensando assim, eu não tenho nada a ver com isso, meu negócio é aqui a minha empresa aqui, são aqui os meus porcos, a minha porcaria, literalmente, né? O que importa pra mim é a minha porcaria aqui, ó, minha empresa de porcos aqui. Eu não tô nem aí se esse cara aí, ele foi liberto da escravidão. Então esses aspectos aí são aspectos de legião. Somos muitos. Que foi como falou, o Espírito falou, quando Jesus perguntou, qual é o seu nome? Legião. Por que legião? Porque somos muitos. Os homens que cuidavam de porcos foram avisar para os outros, porque eles são muitos. Eles não são um, eles são muitos. Vamos espalhar aqui, porque vamos garantir o nosso. Ninguém vai tocar no que é nosso. No nosso aqui, ó, individual, pessoal. Entendeu? O texto continua. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então Jesus estava indo embora, né? Jesus foi ali com uma missão. O que Jesus foi fazer ali, naquela região? Libertar o cara. Libertar aquele homem que estava ali escravizado por espírito imundo. Todo mundo tentava fazer o que podia, não resolvia. Jesus foi ali com essa missão. Então quando Jesus estava indo embora, Jesus entrou no barco ali com os discípulos para ir embora, o homem ele correu até Jesus. Ele correu ali porque ele queria ir com Jesus. Talvez o homem pensou em toda a vida dele ali naquele lugar. O tanto de tempo que ele ficou ali, ó, naquele contexto ali, naquele lugar pesado. Então ele queria viver uma coisa nova. Ele queria buscar algo diferente, porque ele estava iniciando algo ali diferente na vida dele. Então o homem ele correu atrás de Jesus, querendo ir com Jesus, mas Jesus ele fala o seguinte: vai para casa e para a sua família. E agora aqui Jesus está afirmando com isso, vai para casa, que a casa dele não é o cemitério. O que a gente falou? Aquele homem vivia no cemitério. Ele tinha deixado a casa dele, ele tinha deixado o vínculo dele social, ele tinha deixado o vínculo dele com os amigos, ele tinha deixado a terra dele, a aldeia dele, o lugar dele. Jesus está falando agora, vai para a sua casa. Não é para vir comigo, vai para casa. Jesus está afirmando aqui que ele tem uma família e que essa família está lá esperando ele. Depois de tanto tempo longe, imagina aí a família dele. Será que a família dele sabia onde ele estava? Será que a família dele sabia como que ele vivia?
Nós não sabemos, mas fica para a nossa reflexão. O homem, Jesus está falando para ele voltar para casa, para o lar. A gente costuma falar que casa, lar, não é simplesmente estar, é pertencer. Quando a gente fala que nós devemos habitar a cidade, não é porque nós temos que comprar uma casa na cidade, morar e vai para o trabalho, volta e eu sou habitante. Por quê? Porque eu moro na cidade. Não tem nada a ver com isso. É pertencer, é ser parte daquilo que está acontecendo. Então Jesus está falando, volta para casa, volta para o seu lugar, volta para o seio da sua família, porque eles estão ali te esperando. E aí Jesus ele ainda fala mais, vai e anuncia tudo o que o Senhor fez por você. Diferentemente dos outros episódios, a gente sempre vê Jesus falando assim, ó, vai e não fala para ninguém. Fica só, não fala para ninguém. O que Jesus está fazendo agora? Vai e anuncia. Fala o que foi que o Senhor fez por você. Isso é o que Jesus fala, né? Sobre a misericórdia de Deus na vida daquele homem. E aí, esse, gente, é o primeiro envio missionário de um gentio, de um não-judeu. Você está entendendo por que agora Jesus fala para ir? Antes Jesus falava para não falar. Agora Jesus está falando para falar. Jesus está falando diferentemente, porque olha a ideia de Jesus. Jesus agora está abrindo a porta para um novo povo. Jesus agora não está falando mais para judeus. Jesus agora está falando, ó, e está num território, ó, gentios, de não judeus, no nosso contexto aqui, dos que não são crentes. Quando as pessoas queriam falar para os crentes, os judeus já falavam, não, fala não, viu? Agora Jesus está falando, vai lá e fala para os descrentes tudo o que o Senhor fez por você. Isso aqui é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma cultura nas igrejas que ninguém mais se converte não, gente. A gente só migra de igreja. Aí a igreja está crescendo, né? Tá não. Só vem crente que saiu de uma igreja e foi para outra. Isso não é crescimento. Isso não é crescimento. Entendeu? As pessoas elas não se achegam mais. Você não vê mais um testemunho genuíno de conversão. Cara, olha, eu quero seguir a Cristo. Quando acontece, a gente fica assim, ixi, mãe, faz o que agora, hein? Nem sabe mais lidar com a situação. E aí, mãe, tem que orar? Como é aquilo o negócio? Não sabe mais. A gente só sabe ouvir assim, ei, eu quero congregar aqui agora. Ah, legal, beleza. Só isso que a gente sabe. Mas a gente não ouve. E o que Jesus está falando? Vai e anuncia. Jesus está enviando um missionário aqui, ó. Vai e anuncia para os não crentes. Vai falar para os não crentes tudo que o Senhor fez por você. O quanto Deus estendeu misericórdia por você. É essa a ideia aqui de Jesus. E esse homem, olha aí, ó, olha aí como o aspecto do reino de Deus entra em concordância com o que Jesus falou sobre o servo fiel. O que foi que Jesus falou? Vai lá, vai para casa e anuncia o que foi que o Senhor fez. O homem foi, mas ele não falou só para a família, ele foi além. Ou seja, o cara ali, ele tem minutos de conversão, minutos. Ele não tem 10, 15 anos que é crente, ele tem minutos de conversão. Ele acabou ali de... Aquilo é tudo muito novo para ele ali, ó. Ele já entendeu valores do reino de Deus. Ele já entendeu, eu vou, Jesus, eu vou lá, eu vou falar para minha família, não vou falar só para eles não. Eu vou espalhar a ideia, eu vou anunciar. Entendeu? Porque o Senhor me mandou. A gente fica esperando assim, eu quero ir para o campo missionário, vai chegar o tempo. Que tempo, irmão? O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo já passou, o tempo... Está entendendo? Jesus já nos enviou. Nós já fomos enviados. Não tem essa de ter que esperar ser enviado. Não, nós já fomos enviados. Nós estamos enviados para anunciar o que o Senhor fez por nós. Às vezes o cara tem... Deus fez tanta coisa pro cara e o cara ninguém sabe disso.
Ninguém sabe, a gente não anuncia, a gente não compartilha mais. Entendeu? Porque, não, tá bom aqui, ó. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por mim. E ele, só isso? Vai ficar só isso? Então o homem, ele saiu e ele anunciou. O texto fala que ele anunciou em toda aquela região, nas 10 cidades daquela região. Ele foi enviado para casa e aí ele foi além. Ele fez além do que foi pedido. Ah, é só na casa? É, beleza, eu vou nas 10 cidades logo. Não é nem só na minha aqui. Eu vou logo em todas. Por quê? Porque o anseio de anunciar aquilo que foi feito por ele. O que foi feito? O encontro. Ele quer compartilhar o encontro. Ele quer compartilhar aquilo que ele provou ali para as pessoas por ali. Amém, gente? Vamos baixar nossa cabeça? É engraçado porque o texto fala que as pessoas, quando esse homem saiu para anunciar, todos ficaram admirados. Por que todos ficaram admirados? Porque todos conheciam quem aquele homem era. Todos conheciam a vida daquele homem. Todos sabiam como aquele homem vivia. Todos sabiam que, por muitas tentativas, tentaram resolver o problema daquele homem e que não foi resolvido. E que agora ele estava ali, limpo, em pleno juízo, consciente. Isso é o que Deus faz. Isso é o que o Evangelho causa na nossa vida. Libertação. Cristo, Ele nos liberta. Sabe qual que é o nosso maior problema? Incredulidade. O nosso maior problema é a incredulidade. É duvidar do que Deus pode fazer. Ah, mas não tem mais chance não ali, viu? Aquele cara ali mesmo já matou 30. Não tem mais chance não. Está envolvido com um monte de coisa aí. Não tem mais chance. Todas as pessoas tentavam resolver o problema do cara e não conseguiam. Porque somente Cristo nos liberta. Então o nosso maior problema é duvidar do que Deus pode fazer. É duvidar que aquilo que pra gente é tão difícil seja também para Deus. A gente crê que é dessa forma. A gente tem dificuldade de se alegrar com as conquistas das pessoas. Nós temos dificuldade de nos alegrar com o que Deus faz na vida dos outros. E quando nós agimos assim, isso revela o nosso coração. Isso revela onde que está o nosso coração. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, por tudo que nós compartilhamos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos libertou, Pai. Estávamos aprisionados, éramos escravos, Pai, das nossas fragilidades, dos nossos pecados. E o Senhor nos libertou, Pai, do império das trevas. E nos transportou, Pai, para o reino do Seu Filho. Muito obrigado, Deus, porque não existem prisões, não existem mais correntes, Pai, que nos aprisionam, Pai. Porque o Senhor venceu na cruz, Pai. O Senhor nos deu vida, Pai, junto a Ti, Deus. O Senhor nos libertou, Pai, de toda e qualquer escravidão. Aquelas escravidão, Pai, que às vezes nós não acreditamos que podemos ser libertos. O Senhor nos libertou. E não há mais nada que possa nos escravizar. Não há mais nada que possa nos destruir. Não há nada, Pai. Não há nada que possa nos condenar, Pai. Porque o Senhor nos libertou. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos graça por todo o seu favor. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida.